Sandman, a obra-prima do Neil Gaiman, é uma das responsáveis por mudar o mercado de quadrinhos em diversos níveis. Agora, finalmente, ela vai ter a sua versão live action na Netflix. Só que antes do Neil Gaiman, já existiu outro Sandman e grandes nomes fazem parte dessa história. Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. O Sandman original, ele é uma criação do roteirista Gardner Fox, provavelmente o maior criador de personagens do mercado de super-heróis e principalmente dessa era de ouro, né? Ele tem mais de 80 personagens que ele criou, ele é uma fábrica de personagens, o Gardner Fox, mais escreveu roteiros na história, junto com o desenhista Bert Christman, que usou o pseudônimo Larry Dean. Já começa a divergência de fontes onde ele apareceu pela primeira vez. Algumas fontes dizem que o Sandman apareceu pela primeira vez na Adventure Comics número 40, com capa de julho de 1939. Outras fontes dizem que ele saiu, na verdade, algumas semanas antes, que foi na revista New York World Fair Comics número 1, que foi uma edição especial criada para essa feira mundial, né, que ia ter na cidade de Nova York nesse período. O Wesley Dodd, sem o S, ele bebe no clima dos heróis pulp, né? Aqueles heróis que vão influenciar então a criação dos primeiros super-heróis. Até o visual dele lembra bastante o visual do Sombra, que é um dos personagens que o Bill Finger joga no seu liquidificador para dar origem, né, para criar o seu Batman. O Dodd, então, ele usava o nome Sandman para enfrentar os vilões. Ele tinha então um sobretudo, um terno, um chapéu fedora, usava uma máscara de gás e tinha uma arma de gás. E com essa arma, então, ele podia fazer os vilões, os bandidos, né, falar a verdade ou então pegar no sono. A partir da Adventure Comics número 44, o sobrenome dele, então, ganha um S e ele passa a ser chamado, né, de Wesley Dodds. As suas HQs, elas tinham dois diferenciais bem modernos para o período até. O Sandman, ele tinha uma namorada, que era a Diane Belmont, e ela não era uma simples donzela em perigo, ela era tratada como uma personagem em pé de igualdade, assim, sabe? Ela sabia da identidade secreta dele e em vários momentos ela salvava ele, porque esse era o segundo diferencial bem, né, moderno para a época. O Wesley era um cara que se machucava, ele tomava tiro, tomava porrada, de vez em quando apanhava, ele não era o herói poderoso, tal, então isso era uma coisa bem diferente para o período, assim, que deixava as histórias até mais instigantes. E ele tinha, assim, uma relativa força dentro da All American Comics, né, que era a empresa irmã da National, né, que as duas vão se fundir e vão dar origem à DC. Ele era importante na empresa, tanto era importante que ele é um dos fundadores da Sociedade da Justiça da América, né, que é o primeiro supergrupo que a gente tem nas histórias em quadrinho, que vai aparecer na All Star Comics número 3, com capa do inverno, né, de 1940-1941. Os membros fundadores da Sociedade da Justiça são, né, o Dr. Fate, que no Brasil é o Senhor Destino, né, o personagem Kent Nelson. Nós temos o Homem-Hora, né, que é o Rex Tyler. A gente tem o Espectro, né, que é o Jim Currigan. A gente vai ter o Sandman, como, né, um dos fundadores. A gente tem o Átomo, né, que é o Al Pratt, o primeiro Átomo. A gente tem o primeiro Flash, o Jay Garrick. O primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott. E o Gavião Negro, né, o Carter Hall. Então, esses são os fundadores da Sociedade da Justiça. E o Sandman tá lá, né? Ele era um personagem muito importante para a editora, tanto é que faz parte desse primeiro supergrupo. Em relação à criação desse Sandman, há duas curiosidades de bastidores. A primeira é que o Gardner Fox pode ter se inspirado em outro personagem, que era o Crimson Clown, que é uma criação do Johnston McCulley, o pai do Zorro, né, que foi um grande personagem desse período até hoje, um dos personagens mais importantes da cultura pop. Esse personagem, ele se chamava, né, o Delton Cruz, ele era um playboy, que ele se vestia de palhaço, então, para roubar ricos safados e distribuir esse dinheiro, né, deles para os pobres, né. As histórias dele foram publicadas na Detective Story Magazine de 1926 a 1931. E no começo dos anos 40, lá, quando os Pulps tentaram ter um revival, ele voltou a ser publicado, né? Ele, para, né, fazer no começo da carreira dele, para fazer os ricos malvados desmaiar, ele usava uma seringa. Mas depois, então, o seu roteirista, o seu criador, trocou isso por uma arma que soltava gás e fazia eles, então, desmaiar, né? Então, todo o clima, assim, fora a fantasia de palhaço, claro, né? Mas, assim, o clima da arma, o clima das histórias, tal, podem ter inspirado
o Gardner Fox para fazer o Sandman. A segunda curiosidade é uma curiosidade triste e envolve o seu co-criador, o desenhista Bert Christman. O Bert nasceu em 31 de maio de 1915 em Fort Collins, Colorado. Ele se destacou como artista na tira Scorch Smith, que é uma tira que teve um relativo sucesso nos jornais e abordava a vida de um piloto, né, um piloto aventureiro que rodava o mundo no seu avião e tal. Na National ele vai criar, né, com o Gardner Fox, o Sandman. Quando começa a Segunda Guerra, ele entra para a Marinha, né, como piloto em junho de 1938. Em 1941, ele é convocado para um famoso grupo que teve, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que era o American Volunteer Group. E aí lá, então, ele vira um piloto, né, oficial da Marinha nesse grupo especial, e eles vão combater principalmente na região da Birmânia e da China. O apelido que deram para eles era Flying Tigers, né, os tigres voadores. O Christman, né, com seu talento de desenhista, ele fazia várias caricaturas dos amigos, né, dos soldados, tal, né, que era muito querido por isso, e ele personalizava os aviões, tanto, né, do grupo dele quanto de outros grupos. Ele fazia aquelas, a gente vê em filme aqueles desenhos, né, que tinha tubarão, ele fazia isso, né, dentro da divisão dele lá, ele desenhava nos aviões deles. E aí vem a parte triste da história, né? Em 1942, defendendo esse território ali da Birmânia e da China, o avião dele foi abatido e ele morreu em combate. Foi enterrado com todas as honras militares, né, como um herói de guerra e tal, mas isso faz dele um dos únicos artistas dos quadrinhos a tombar, né, lutando na Segunda Guerra Mundial. Mas voltando para esse Sandman. Na Adventure Comics número 65, com capa de agosto de 1941, o roteirista e futuro editor, né, Mort Weisinger, muito citado aqui, e o Paul Norris, os pais do Aquaman, né, eles então dão uma mexida no Sandman para transformar ele num super-herói mais tradicional. Ele ganha uma fantasia, então, uma fantasia amarela e roxo. Na Adventure Comics número 69, com capa de dezembro de 1941, ele chega até a ganhar um sidekick, né, para completar o pacote de super-herói padrão. Ele ganha um sidekick que é o Sand the Golden Boy, que, claro, né, era um sobrinho da namorada dele, né, da Diane Belmont. Só que é justamente nesse período que rolou um barraco, que merece um vídeo no futuro, né, que é o barraco envolvendo o Jack Kirby e o Joe Simon, né? Lá na Timely, por causa do Capitão América, eles viram que passaram a perna neles e tal. Eles brigam lá na Timely e vão trabalhar para outras editoras, principalmente para a concorrente, né, National barra All American Comics. Então eles assumem diversos personagens da casa, como o Sandman, e criam diversos outros personagens. No Sandman, eles vão tocar as histórias dele, né, na World Finest Comics 6 e 7, e na Adventure Comics do número 72 ao 97 e depois do número 100 ao número 102. Esse é um período que vai mais ou menos de 1942 a 1946. Eles mudam o tom da aventura, né, que já tinha mudado até, né, pela roupa e tal, mas agora eles mudam o tom, né, o Jack Kirby e o Joe Simon, eles começam a fazer umas histórias mais com elementos mais fantásticos, tem a ver com pesadelos, alguns dos vilões são vilões mitológicos, né, eles vão para essa pegada mais mística, né, desse, para dar uma cara para ele, para diferenciar ele dos outros super-heróis, né. Décadas depois, né, um segundo barraco, quando o Jack, né, já tinha criado a Marvel lá com Stan Lee e tal, aí depois ele briga na Marvel, volta para National, quase virando DC. Então essa segunda volta do Jack para National, ele pega, vai, ali que ele vai criar, né, o Darkseid, o Quarto Mundo e vários personagens interessantes e tal. Uh, a National então resolve dar para ele então uma minissérie especial do Sandman, e o legal é que tem uma união, uma reunião entre ele e o Joe Simon. Então eles assumem essas 6 edições especiais do Sandman, que vão então de março de 1974 a janeiro de 1976. Ou seja, né, a maior dupla de sucesso da era de ouro dos quadrinhos meteu a mão nesse Sandman original, e isso tem uma relevância histórica muito importante. Mais de 10 anos depois, chega então aos pontos de venda a The Sandman número 1, com capa de janeiro de 1989. Ela tinha roteiro do Neil Gaiman, arte do Sam Kate, a capa do David McCann e edição da Karen Berger. Essa série ela vai ter 75 números e termina de maneira brilhante, né, em março de 1996.
Sandman e várias outras publicações importantes dão origem ao selo Vértigo da DC, né, até hoje, né, cultuado como um dos momentos mais brilhantes, né, das histórias em quadrinho. E o selo Vértigo, olha que legal, né, como o mundo dá volta. O selo Vértigo, ele inclusive resgata esse Sandman original. O Wesley Dott, ele tem uma série no ar maravilhosa que vai durar 70 edições, com capas de abril de 1993 a fevereiro de 1999. É claro que o Sandman do Neil Gaiman ele vira um sucesso absurdo de público, de crítica, invade as livrarias, uma das primeiras histórias em quadrinho, invadir as livrarias, né? Ele é um marco na história em quadrinho, então ele acaba dominando a marca Sandman. Hoje, se tu fala em Sandman, só vai pensar no, né, na obra, né, na série do Neil Gaiman. Mas, né, o Sandman original, ele ainda pode render várias histórias legais, como essa série da Vertigo acabou provando. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar pro presente. Já sabe, né? Se você curtiu, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe, comente, diga sobre o que você quer saber e daqui a pouco eu volto para mais uma viagem no tempo. E não se preocupe, eu não vou fazer nenhum trocadilho com sonho, pode dormir tranquilo. Eu fiz